Fonai. Boa tarde, caríssimos ouvintes. E hoje nós vamos fazer um programa diferente. Eu estou aqui na presença do Dr. Benedicto de Moraes Filho, odontólogo, ex-assistente de dentística da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, ex-presidente da Academia Brasileira de Odontologia Estética, e nós vamos falar sobre um assunto que interessa muito a todos vocês, que é sobre o bruxismo, o ranger dos dentes, e que eventualmente provoca dor, provoca desconforto, provoca contraturas musculares, provoca um sono mais leve. Então o doutor irá falar um pouco sobre a parte de como a medicina, de uma maneira geral, como a odontologia, está tratando esta patologia, e em seguida nós vamos falar sobre como a medicina chinesa vê esta patologia. Então, doutor, conte-nos sobre o bruxismo. O que é o bruxismo? Para que os nossos Antes de mais nada, eu queria agradecer assistam ao convite do Dr. Gabor, conhecido meu de longa data, meu médico acupunturista, entre outras coisas. E é um prazer poder, de certo modo, colaborar com o conhecimento que eu tenho frente aos ouvintes aí da Rádio Mundial, tentando esclarecer alguma coisa. Se eu conseguir, eu me dou por satisfeito. O bruxismo, na realidade, ele é uma entidade patológica conhecido desde a Grécia Antiga, a Grécia Clássica. Aí que ele tomou o nome de bruxismo, porque as pessoas naquela ocasião acreditavam que, tomadas por uma bruxa, tinham apresentavam aquela característica de ranger os dentes à noite, que era uma coisa assustadora. Ninguém sabia o que era aquilo, e era por conta de uma bruxa que habitava a cabeça das pessoas. Não, e inclusive é muito interessante, porque quando se fala ranger os dentes e você menciona ao paciente o nome bruxismo, eles acham que tem a ver com bruxaria. De certo modo, lá na Grécia Antiga achavam que tinha. Apenas os métodos para se tratar o bruxismo, graças a Deus, mudaram muito, porque naquela época fazia-se uma trepanação craniana para que a bruxa pudesse sair e abandonar aquela pessoa. Então o bruxismo é sobejamente conhecido, e desde o começo do século XX, ele foi mais conhecido pela odontologia e passou a ser tratado como uma entidade patológica. O bruxismo, Gabor, pode ser tanto noturno como pode ser o bruxismo diurno. Modernamente, a odontologia descobriu que aperta-se e range-se muito mais os dentes durante o dia, durante os períodos acordado que a pessoa está, do que durante a noite. Durante a noite, na realidade, a coisa funciona mais ou menos assim. O nosso sono, como muita gente deve saber, ele é feito ao longo da noite em ciclos, e esses ciclos se repetem. Quando a pessoa está entrando num sono REM, que é a primeira fase do sono, que é um sono um pouco mais leve, aperta-se o dente. Quando a pessoa está saindo do sono, que é sono REM também, aperta-se os dentes também. Por isso, muitas vezes, quando nós acordamos, nós achamos que passamos a noite inteira rangendo os dentes. Na realidade, se somarmos o período todo de rangeção durante a noite, dá 12 minutos, 8 minutos. Mas é com tamanha intensidade, com tamanha força que se faz isso, que a impressão que dá é que nós rangemos a noite inteira. Mas vejam que interessante, eu queria até chamar a atenção com isso que o doutor está explicando para vocês. Reparem, você ouvinte, agora, nesse exato momento, será que você não está com a boca cerrada e rangendo os dentes? Será que você não está com uma contratura? Solte o seu corpo, relaxe, perceba em que local do corpo de repente você está contraindo. Você pode se contrair no trapézio, você pode se contrair nos ombros, ou de repente você está contraído na própria mandíbula. Exatamente, é exatamente isso. E eu sempre converso com os meus pacientes. A consulta odontológica hoje em dia, Gabor, é assim. Começa num escritório onde você
fala com o seu paciente e você já começa a observar como é esse paciente. Normalmente, uma hora de uma consulta inicial é uma hora tensa. As pessoas ficam sentadas na beirada da cadeira, cruzando os braços por aí afora, e muitas vezes nós, dentistas, notamos a pessoa apertando os dentes naquele momento ali. Então, aperta-se os dentes durante o dia em situações. Exemplificando, você está dirigindo lá o seu carro, você não está prestando atenção na troca de marchas, no trânsito, quem está ali, quem está acolá, você dirige no automático. Dirigindo no automático, a sua cabeça fica voando a 1000 quilômetros de distância. E normalmente pensando num problema. É muito comum a gente estar dirigindo o carro pensando que tem que resolver isso ou aquilo. Você se desliga do seu corpo, fica no automático apertando os dentes sem perceber. Mas mesmo aqui, nós dois conversando, a gente contrai, às vezes, a mão. Sim, a gente contrai o ombro, a gente contrai o trapézio e a gente pode ficar com a mandíbula contraída. Com certeza. Então, chamando a atenção do ouvinte agora, nesse exato momento, pode ser que ele também esteja contraindo a sua mandíbula. Muito provavelmente tem muita gente contraindo. Ou mastigando e contraindo muito. O bruxismo ou briquismo, na realidade, o briquismo é vernáculo, né? O bruxismo é o apelido. Sim. O bruxismo, na realidade, ele pode ser o ato de apertar os dentes, simplesmente. Na verdade, não é simplesmente eu estou usando agora. Ou pode ser o ranger. O ranger dos dentes é mais assustador, sobretudo durante o sono, para quem é companheiro ou companheira de quem está rangendo ou apertando os dentes. Que acorda assustado com o ranger dos dentes do companheiro. E é muito frequente também uma contratura súbita, explosiva, dos músculos fechadores da mandíbula, e essa explosão de atividade muscular faz com que a pessoa dê um golpe muito grande, mandíbula contra a maxila. As pessoas às vezes acordam assustadas até com o barulho que faz um barulho forte. Explica para os ouvintes o que é a diferença de mandíbula e maxila. A mandíbula, de repente eles não sabem. Verdade. Eu estou falando aqui de uma maneira um pouco soberba. A mandíbula é a parte de baixo da nossa boca, a parte móvel, constituída por um osso, que é ligado ao crânio por musculatura e por cápsulas articulares. A maxila é a parte superior do aparelho estomatognático, do aparelho mastigatório. Convencionou-se, e o vulgo diz, a mandíbula inferior, a mandíbula superior, dá perfeitamente para entender, nós entendemos perfeitamente. Os nomes corretos do ponto de vista anatômico são mandíbula e maxila. Certo? Inclusive, poder-se citar esta articulação, que faz esta mobilidade que a articulação tem por um mandibular. Exatamente. E que também é responsável por uma patologia que você poderia explicar até para os nossos ouvintes. As causas do bruxismo, elas são tão variadas que é muito difícil a gente falar de uma causa do bruxismo, qual é a patogenicidade, o que é o agente causador do bruxismo. São vários. E são tantos que, na realidade, nem importa tanto assim quais são, porque todos eles vão redundar numa coisa muito importante, que é estresse, que é a tensão emocional, que são as pressões que nós sofremos ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida. E nisso a medicina oriental nos ajuda muito, no sentido de que um trabalho de acupuntura favorece a melhora destas causas todas. Mas assim, a grosso modo, quais são as causas possíveis? Hábitos, alcoolismo, um consumo exagerado de café, consumo de tabaco, potencializa o risco da pessoa apresentar o bruxismo. A personalidade. Tem pessoas que lidam muito mal com pressões emocionais. Tem pessoas que absorvem mais essas pressões e não transformam tanto estas pressões, por exemplo, no bruxismo, que seria apenas um mecanismo de escape dessa tensão. Pessoas que lidam melhor. O meio psicossocial, evidentemente, tem uma fundamental importância. Uma família bem estruturada ou mal estruturada, o trabalho, uma pessoa bem adaptada ao trabalho, com um chefe
compreensivo, um chefe que sabe chefiar ou não, é um motivo de tensão escolar, grandes pressões escolares, sobretudo hoje em dia, grandes pressões, às vezes impostas pela própria família. Tem que ir no colégio, tem que ir no inglês, tem que ir no judô, tem que ir não sei aonde, tem que ir não sei aonde. Na realidade, não sei até que ponto isso beneficia uma criança pequena ou um adolescente. Ou é também um momento onde essa criança, de repente, não está nada satisfeita com a vida e está recebendo esta pressão. É muito comum o bruxismo em crianças pequenas. Crianças só com dente de leite. Rangem dentes que dá para ouvir do outro quarto. Agora veja que interessante. Então, nesse nosso bate-bola, já vou aproveitar e inserir quais são as causas dentro da medicina chinesa, e aproveitando essa sua deixa, eu vou inserir algumas causas muito interessantes. Primeira causa, para nós na medicina chinesa, esta região da articulação temporomandibular, aqui é o início de um dos meridianos mais importantes das vísceras, chamado vesícula biliar. Então veja que interessante, a vesícula biliar, dentro da medicina chinesa, está ligada ao fígado. E o fígado é o aplainador das emoções. Então vejam, você falou da criança. Por que essa criança está tendo bruxismo? Com toda certeza, a mãe dessa criança passou muita tensão durante a gestação. Essa tensão que ela passou agrediu o fígado da mãe e, consequentemente, agrediu o fígado do feto. Por isso que eu sempre digo que é muito importante que as gestantes façam acupuntura durante a gestação, porque elas não estão fazendo só para elas, elas estão fazendo para a energia do feto. Mas o interessante é que esse aplainador das emoções, que é o fígado, essa criança tem pródromos. Ela nasce com icterícia, a mãe tem histórias de que ela se chacoalhava demais dentro do útero, essa criança é agitada. Então veja, isso tudo leva a essa contratura muscular nesta região, que, como eu estou falando, é a vesícula biliar. Vejam que interessante. É que você estava falando justamente sobre isso, eu acho que caberia esse encaixe. E a grande causa para nós, dentro da medicina chinesa, além dos traumas físicos e todo esse aparato que você falou, é vento, frio e emoção contida. São as coisas que mais desafiam ao nosso conhecimento e mais causam essas patologias. Pois é muito interessante isso que você está falando. Eu vou aqui confessar a minha ignorância com relação à medicina oriental, porém, o que você está dizendo bate completamente de encontro a favor da minha observação como um cientista ocidental. Normalmente, essas pessoas que são bruxômanas, que rangem os dentes ou que apertam os dentes, elas são, na realidade, um poço de emoções contidas. Todas elas, sem exceção de nenhuma. Eu tenho uma casuística grande até hoje, eu tenho 40 anos de profissão, e eu sempre gostei muito de oclusão, de fechamento de boca, da cinética que nós fazemos com a nossa boca. Eu sempre estudei muito isso. E eu sempre encontrei, dentro do universo dos meus pacientes rangedores, contidos, emoções contidas, aquela coisa de pegar um desaforo e guardar, aquela coisa de ter, aparentemente, para mim, dentista ocidental, uma coisa explosiva dentro do corpo, que evidentemente, do ponto de vista da medicina oriental, eu não sei definir, mas você está definindo para mim, né? Emoções que estão ali internalizadas e que as pessoas não botam para fora. Vão botar para fora, como resultado dessa tensão, o ranger de dentes, a tensão muscular, que na realidade, do ponto de vista da odontologia, ela não fica só aqui, ela se espalha pelo corpo todo. Há casos de pacientes com bruxismo, sobretudo apertamento, mais do que rangeção de dentes, que tem a marcha comprometida.
E observa-se bastante isso. A pessoa aperta, a pessoa é uma tábua, né? E manca, claudica. Agora veja que interessante. Eu não sei o quanto que a medicina ocidental dá valor ao frio, mas eu vou te exemplificar esse frio. Repare que uma pessoa com frio, ela começa a bater os dentes, a travar, a ranger. É uma das primeiras coisas que faz. Mas eu acho que nunca ninguém na medicina ocidental associou isto ao frio. Mas vejam, não é qualquer indivíduo que vai ranger os dentes ou ter esse problema com o frio. Serão aquelas pessoas que têm uma sensibilidade ao frio. Claro. E aí, além de ter as emoções contidas do fígado, etc., tem uma outra coisa. Porque quem é sensível ao frio são pessoas com rim energeticamente fracos. Então, eventualmente, se a mãe passou medo durante a gestação, esse medo agrediu o rim da mãe, o rim do feto em formação. E este feto, quando nascer, virar um bebê, ele vai ter essa tendência à sensibilidade ao frio. Então vai dormir de meia, vai ter pé gelado, vai ter uma série de outros comemorativos que nós temos que ver. Por isso que é importante a anamnese dentro da medicina chinesa. E como é que nós tratamos dentro da medicina ocidental? Quais são os tratamentos propostos para esse bruxismo? Bom, o tratamento preconizado para o bruxismo, hoje em dia, pelo menos no meu ponto de vista, acredito que na maioria dos meus colegas que mexem com este assunto, deva ser muito parecido ou igual. Não adianta eu querer tratar o meu paciente sozinho. Primeiro porque eu não vou tratar o bruxismo dele, eu não consigo tratar o bruxismo dele, eu consigo tratar os efeitos do bruxismo, que são fraturas dentais, hipersensibilidade dental, porque você desgasta a superfície do seu dente, fazendo com que a dentina apareça, e a dentina é o tecido sensível do dente. Quando você aperta muito os dentes, você tem uma erosão na base dos dentes, no chamado colo dos dentes, que são hipersensíveis pela proximidade com dentina e polpa. Você pode ter fraturas dentais, você pode ter dentes abalados, que são aqueles dentes que sofrem uma carga muito grande e acabam doendo, ou o próprio dente começa a doer. Você pode ter problemas de gengiva, você pode ter problemas de nervo. O nervo do dente pode ser afetado pelo bruxismo. Então, cabe ao dentista, antes de mais nada, socorrer estes sintomas todos. Como? Com as tradicionais placas de mordida. Isso é o mais clássico para se tratar o bruxismo, para se tratar o efeito do bruxismo no consultório do dentista. Hoje em dia, eu uso muito recursos que eu vou buscar na medicina, que eu vou buscar na fisioterapia, junto a fisioterapeutas, a acupuntura. Para quê? Para que esta pessoa seja tratada como um todo. Não adianta eu minimizar os efeitos do bruxismo se a pessoa vai continuar arranjando os dentes, vai continuar apertando os dentes. Eu dou um espaço entre os dentes, que se traduz também num espaço na articulação temporomandibular, para que haja um miorrelaxamento e que as superfícies de dente não sejam tão danificadas. Agora, estou tratando o efeito. O dentista trata o efeito. Causa. Essa pessoa tem que relaxar. Essa pessoa tem que ter o tônus muscular, o seu tônus emocional. Eu não sei como que a medicina oriental chama esses tônus, mas enfim, eu estou tratando aqui como médico ocidental. A medicina tem que me ajudar a tratar disso. E a acupuntura, eu tenho certeza absoluta, eu tenho experiência própria com os meus pacientes, reduzem muito esse estresse, fazem com que essa pessoa realmente lide muito melhor com as suas coisas lá internas e contraiam menos a musculatura. Então, na medicina chinesa, como é que nós tratamos? Então, primeiro, a gente tem que ver exatamente a essência do que está acontecendo. Quais são os órgãos que estão enfraquecidos? Existe algum órgão que está mais enfraquecido que o outro? Obviamente que nós vamos ter que tonificar este órgão que está mais enfraquecido. Esse é o primeiro. Segundo, nós usamos chamado Ashi Points.
que são ASH points? ASH points são pontos locais de dor. Como se você fosse fazer uma anestesia em cada um dos pontos sensíveis. Só que na realidade você não faz anestesia. Você, colocando a agulha, você vai liberar determinadas substâncias chamadas endorfinas, encefalinas, prostaglandinas, substâncias P, enfim, neurotransmissores, que vão liberar determinadas substâncias do próprio organismo, dando uma analgesia e um relaxamento muscular. Então o que acontece? Quando a pessoa vem me procurar e que ela tem, quer seja bruxismo, quer seja ATM, quer seja o nome que ela traga, quer seja contratura, a gente coloca as agulhas nos ASH points, nos pontos de relaxamento locais. Isto é o tratamento local. Mas nós temos que fazer o tratamento geral. Por isso que eu não aceito muito aqueles pacientes que vêm e falam: não, eu faço só acupuntura auricular. Se só faz acupuntura auricular, você não está tratando a pessoa como um todo. Para tratar a pessoa como um todo, ela pode até fazer acupuntura auricular como complemento, mas não como tratamento. Então ela tem que fazer a acupuntura do equilíbrio do corpo e equilibrar o mental. Este é o fundamental. Agora, alguns pacientes que têm, como eu estou dizendo, esse ataque de frio, eles têm que ser tratados também com uma coisa chamada moxa. Então, pacientes que passam muito frio, que são extremamente friorentos, a moxa está indicada. Mas a moxa, o bastão de moxa, é um calor. É um como se fosse um charuto que você introduz calor. Nós não temos pontos. Por exemplo, se uma mulher tem ondas de calor pela menopausa, que todos conhecem, nós temos pontos para tirar as ondas de calor. Mas nós não temos pontos para tirar frio. Nós temos, sim, pontos para introduzir calor. Ou seja, a gente combate o frio com a introdução do calor, enquanto que a gente combate o calor com a retirada do calor. Então, para introduzir, nós não podemos fazer na face. Jamais façam moxa na face, porque pelo contrário isso pode prejudicar em muito. Então nós fazemos nos pontos, por exemplo, nos pontos do rim, que é o caminho das águas que nós chamamos. Então alguns pacientes lá no consultório, eu ensino como é que ele faz, e ele faz em casa, a lição de casa, ele faz a moxa na sua própria casa, fazendo o caminho das águas para aquecer o seu interior. Então nós aquecemos o seu interior para eliminar frio. E para as contraturas musculares locais, para as dores locais, etc., nós fazemos os pontos locais. Podemos usar crâniopuntura também, podemos usar auriculopuntura, mas sempre como complementos e nunca como tratamento único. Isso é muito importante. Eu acho, Gabor, que a minha especialidade dentro de um todo, que é a medicina, a minha especialidade é boca, né? Eu sou odontólogo. Eu acho que nós, odontólogos, nunca devemos analisar o nosso paciente como portador de um dente. O nosso paciente é um ser complexo, extremamente complexo, biopsicossocial, espiritual e exatamente, e ele tem que ser tratado como um todo, né? Por isso é que eu acho muito importante, num primeiro contato com o meu paciente, sentar à frente a ele e conversando com ele. Não é só simplesmente fazer uma anamnese fria lá, e sim e não, né? Nós não podemos ser maniqueístas a esse ponto. Nós temos que analisar o paciente como um todo. Quem é este indivíduo que veio trazer, inclusive, o dente dele para eu tratar? Né? Por que ele veio trazer o dente, como ele é, o que exatamente ele precisa. De repente, ele não precisa só de um tratamento odontológico, ele precisa de um tratamento odontológico e de alguém que ouça uma queixa, de alguém que... Né, a queixa pode ser o dente, a queixa pode ser outra coisa qualquer. Pois é um tratamento multidisciplinar em que eventualmente até torna-se necessário que uma psicóloga faça esse tratamento. Exatamente.
Exatamente isso. Muito bem. Bom, esta é a nossa mensagem de hoje. Quero agradecer a presença do Dr. Benedito Moraes. Eu que agradeço. E vamos continuar à frente na próxima semana com mais um programa. Muito obrigado e uma boa tarde a todos vocês.